Para falar de política, Sávia Barreto, Elivaldo Barbosa e Paula Sampaio. Vamos cumprimentar então Sávia Barreto, direto de Brasília. Uma ótima tarde para você, Sávia. Olha, ontem à tarde, quando eu me despedi de vocês, eu falei que Brasília teria fortes emoções. Promessa é dívida. Teve fortes emoções. Quem gosta de assistir TV Câmara até tarde, eu sei que Joelson, Elivaldo e Paula, ao invés de assistir televisão, reality shows, entretenimento, filmes e séries, preferem assistir a TV Câmara. E ontem não deixou a desejar. Foi emocionante. Pois é, TV Câmara, mais reality impossível. Tá aí. Elivaldo Barbosa, ótima tarde para você, Elivaldo. É isso, Gelson. Boa tarde mais uma vez. Sávia, Paula, que já estão aqui conosco. E boa tarde para você que segue em nossa companhia. Paula, boa tarde para você, Paula. Boa tarde, Gelson. Inclusive, acompanhando, chegando as notificações no celular da votação das MPs, que eu sei que a Sávia vai trazer todos os detalhes aqui para a gente. Vamos falar a respeito do assunto das MPs, a aprovação da MP dos Ministérios. Vamos colocar primeiro na tela informações a respeito desse assunto. A MP dos Ministérios cria 37 ministérios na gestão de Lula, organiza esses 37 ministérios. O placar, 337 sim, 125 não. Resultado dessa votação em Brasília, Sávia. Esse placar, Sávia, ele traz uma vantagem aí do governo. Falava-se aí sobre a base do governo, que estaria desorganizada ou não tinha base. Afinal de contas, esse placar não foi favorável? Não está tudo certo sob a perspectiva do Palácio do Planalto? Joelson, a vitória aconteceu. A questão é o quanto que o governo Lula suou para essa vitória se concretizar. Eu estou aqui hoje no Senado Federal, porque acabou nesse minutinho a sessão que aprovou aqui também a MP, apenas 19 votos contrários na bancada do Piauí, apenas o senador Ciro Nogueira votou contra, o senador Marcelo Castro e a senadora Jussara Lima votaram a favor. Se não fosse votado hoje até meia-noite, até 11 horas e 59 minutos, ia caducar, ia perder a validade e toda a organização dos ministérios ia voltar como era na época do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, a questão é que ontem foram muitas idas e vindas, entre a presidência da República, o presidente da Câmara, Arthur Lira, deu recados duros, falou que realmente o governo estava muito desarticulado, houve muita informação de bastidor sobre pressão, de que Arthur Lira gostaria de ter aí o comando do Ministério da Saúde, de que emendas precisavam ser liberadas para essa votação acontecer, e o fato é que na reta final o governo conseguiu os votos necessários para, de fato, aprovar e valer todas essas mudanças ministeriais. Agora, aquele enfraquecimento do Ministério do Meio Ambiente, enfraquecimento do Ministério dos Povos Originários, ele está mantido. Foi a mudança do relatório do deputado Reginaldo Bulhões e isso não foi revertido. Agora, lado positivo, pelo menos para a bancada do Nordeste, é que eles conseguiram tirar ali um destaque e retomar novamente a FUNASA, esse órgão que cuida de obras de saneamento básico, especialmente nas regiões que realmente precisam mais, que ficam na região Nordeste. Então, a bancada do Piauí comemorou muito e votou a favor desse destaque de retorno da FUNASA. Joelson. Vamos falar mais desse assunto, sobre esse assunto aqui, Sávia, mas antes, ver qual foi o comentário do presidente da Câmara, Arthur Lira, depois da aprovação do texto base da MP da reorganização dos ministérios. O presidente Lula fez o apelo de manhã, nós passamos o dia todo conversando a respeito. E a Câmara, os líderes de partidos independentes que não fazem parte da base do governo, importante, reconheceram a necessidade de dar mais uma oportunidade ao governo. Portanto, nós estamos longe ainda de estarmos comemorando uma base, como alguns tentam perpassar. Amanhã será um novo dia, o dia de o Senado apreciar a matéria e o governo ter a oportunidade de voltar a trabalhar e o presidente Lula, aí sim, de forma mais efetiva, entrar junto com seus ministros numa articulação mais permanente, mais correta, para que o governo, em matérias que normalmente virão, tenham uma condição de ter dias mais tranquilos. E é importante
que se diga e deixe claro que daqui para frente o governo, claro, vai ter que andar com as suas pernas. Não haverá mais nenhum tipo de sacrifício. Hoje, quem acompanhou a votação no plenário viu os discursos, as falas dos deputados nas bancadas que atenderam única e exclusivamente aos seus líderes. Líderes do Republicano, do MDB, do União Brasil, do Progressistas, do PSD, partidos de centro, partidos, na sua maioria, independentes, que, lógico, somados aos partidos que dão apoio ao governo, na sua base, deram uma votação expressiva, praticamente com o PL e o Novo votando contra a medida provisória. É importante que o governo tenha consciência disso e que trabalhe para consolidar a sua base, porque matérias importantes virão, como, por exemplo, o CAF e a reforma tributária. Evaldo, a mensagem de Arthur Lira é claríssima, né? 125 nomes votaram contra o projeto, são oposição com certeza. Essa oposição pode crescer, porque, segundo o presidente, nem todo mundo que votou a favor faz parte de base do governo Lula. Deu aí mais um tempinho para ele nesse começo de governo. Recado, né, Joelson? Chamou muita atenção, repercutiu bastante essa fala do presidente Arthur Lira, porque ele dá esse tom de, olha, foi um crédito que a Câmara deu, o Parlamento deu ao governo, dado esse apelo, que é absolutamente louvável essa ação da Câmara, desarmar um pouco esse espírito, porque, na verdade, é uma forma do governo conduzir as ações públicas, ou seja, o governo idealizou a esplanada dos ministérios dessa forma. Então, você alterar essa esplanada, fica complicado. Não, vamos reduzir o número de ministérios. Isso que determina, de fato, é o governo e que precisa desse aval. Então, como disse o presidente Arthur Lira, foi um crédito que o governo, que o parlamento deu ao governo para que ele conduza as ações governamentais a contento, como planejou. Teve essa mudança aí da FUNASA, que voltou a existir, teve essa recuperação, esse restabelecimento institucional, mas, de fato, o principal foi a manutenção dos 37 ministérios, dessa conformação ministerial que o governo pleiteou, desenvolveu desde o dia 1º de janeiro e agora foi ratificado pelo parlamento. Bom, como disse a Sávia e agora o Elivaldo, a FUNASA foi um órgão preservado nesse momento. A FUNASA, que é uma fundação que trata de saneamento, saúde para todo o Brasil, que inclusive foi presidida recentemente pelo piauiense Henrique Pires, foi preservada já que havia a ideia de extinção da FUNASA. O deputado estadual Henrique Pires, aliás, o ex-presidente da FUNASA, falou com Elivaldo Barbosa, comemorou a decisão da Câmara Federal quanto à manutenção do funcionamento da fundação. Decisão espetacular que a Câmara dos Deputados tomou. Não houve um líder que votasse contra. Todos os líderes acompanharam o destaque do PL e a FUNASA volta. Isso é importante para o Piauí, para o Nordeste, para o Brasil. Eu não tenho dúvida, não só da importância, como dos benefícios que a FUNASA trouxe para o nosso Estado. O governo Lula tinha errado, foi consertado o erro, porque até o PT votou a favor desse destaque, então é um dia de alegria, não só para o deputado estadual Henrique Pires, mas alegria para o Piauí e para o Brasil. Sávia, nós vimos o Arthur Lira falar a respeito dessa votação que envolveu as MPs, FUNASA, enfim. E ao invés de um tom de alegria por vitória eventual do governo nesse negócio, ele mostrou uma certa preocupação, inclusive, e deixou claro que não tinha motivos para comemorar. Mas para ele, a meu ver, politicamente, foi de certo modo uma vitória ao comunicar ao governo que parte do Congresso está sob a batuta dele. Como é que foi essa relação e essas conversas que ele disse ter tido com o presidente Lula ao longo do dia, elas são temperadas por que tipo de entendimento, sabe? É exatamente isso, Joelson. Muitos recados foram dados ontem. A leitura que se faz desse subtexto é muito clara. Arthur Lira diz que quem tem os votos para aprovar as medidas de interesse do governo é ele, e não o próprio governo, e nem a oposição. Então, no meio da base governista,
e da oposição, que num cenário de polarização nacional está aí, a gente consegue ver claramente de uma maneira, de fato, cristalizada esses votos da oposição muito firmes, porque eles atendem e respondem a um eleitorado que cobra esse posicionamento, que seja coerente com aquilo que os eleitores pediram nas urnas, e a base não tem suficiente. O presidente Lula, o PT, os partidos mais próximos de esquerda, centro-esquerda, não têm votos suficientes para implementar a agenda do presidente. Então, ele precisa dos votos do meio. E esses votos do meio, do centrão, estão sob o comando de Arthur Lira. Mas houve uma reação, né? Ontem, o ministro Dias Toffoli liberou um processo, um recurso da defesa do presidente da Câmara, Arthur Lira, de um processo de corrupção, que ele responde no Supremo Tribunal Federal. Então, esse processo estava parado, já tinha um parecer da PGR, Procuradoria-Geral da República, e agora ele vai voltar a caminhar. Não foi por acaso, é o que os analistas enxergam, que houve essa liberação desse recurso, de certa forma, para sinalizar que todo esse poder de Arthur Lira, ele tem aí também alguns reflexos, né? Ele pode ter que lidar também com as consequências desse superpoder. Hoje já teve uma operação, inclusive, da Polícia Federal em Alagoas, com investigados que são ligados também ao presidente da Câmara, envolvidos em suspeita de corrupção. Então, tudo isso termina mostrando que os outros poderes, inclusive o judiciário, estão muito atentos, né, a toda essa movimentação e a todo esse poder do presidente da Câmara. Lembrando que o presidente da Câmara tem 1 ano e meio ainda nesse cargo tão importante. Depois disso já se costura, já se começa a aventar quais são as possibilidades de sucessão de Arthur Lira, e claro que o governo quer eleger um presidente mais próximo e mais realmente antenado aí com os humores e os objetivos do Palácio do Planalto, Joelson. Paula, com os ministérios agora organizados a partir da aprovação da MP, mas com um alerta ligado para próximas votações, será que o governo Lula agora vai ter um pouco mais de tranquilidade para governar? Eu acredito que a reorganização dos ministérios, de fato, permite ao presidente Lula dar esse tom realmente, que foi muito encampado por ele até durante as eleições, né, esse diferencial em relação ao governo de Jair Bolsonaro. Agora, o recado dado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, ele foi muito claro, que o governo, a partir de agora, caminhe com as próprias pernas. Ele fez questão de destacar que os votos favoráveis que a MP obteve foi por intermédio, por interlocução dos líderes partidários que, obviamente, buscam manter uma relação com o governo federal. Agora, essa pode ser uma situação que não venha a se repetir em outras votações importantes, como a da própria reforma tributária. Durante a sua vinda aqui ao Piauí, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que essa é a grande bala de prata do governo Lula para essa reforma, esse tom que o governo quer dar ao país nessa área econômica. Então, é um tema onde o presidente Lula e a sua equipe não podem falhar.